Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM. Então vamos continuar o segundo bloco. Foi só para dar uma acordada, vem comigo. Afinal de contas, a gente vai continuar ainda falando dos métodos indutivos e dedutivos. A base a gente continuou. Agora a gente está trabalhando as formas de argumentação. Vamos lá? Testemunhos de autoridade. Agora é diferente, agora é autoridade, parceiro. Tu vai botar lá o nome de pessoas importantes. Então, olha aqui comigo, ó. Trata-se da fala de pessoas renomadas, de competência notória sobre o tema discutido. Porque isso daí vai dar força, né, na tua argumentação. Em citações diretas, use aspas. Se não tiver certeza da versão original, prefira uma paráfrase. Não invente citações ou autoridades inexistentes. Isso é muito importante. Inventar jamais. Agora é o seguinte, quando a gente está trabalhando uma citação direta, é porque eu tenho certeza exatamente sobre aquilo que foi dito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar, segundo fulano de tal, 2 pontos. Abre aspas, coloca na íntegra o que o camarada falou, fecha aspas e ponto. E beleza, e vai adiante. Agora, eu posso ter feito a leitura daquele livro, daquela revista, daquele jornal, posso ter assistido a um telejornal e eu tenho aquela informação. Puxa, está muito bem fixa na minha mente a informação, que foi importante para aquele tema. Só que ficou a ideia central. Não ficou na íntegra exatamente o que o camarada disse tintim por tintim, mas a ideia central ficou muito bem fixa na minha mente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquela ideia, só que eu vou parafrasear. Eu não preciso colocar na íntegra o que o camarada disse. Então, desta forma, eu não vou colocar aqueles famosos 2 pontos, abrir aspas e depois fechar aspas. Afinal de contas, se eu não tenho certeza, eu vou fazer apenas o quê? Uma paráfrase. O que é a paráfrase? É dizer o que o cara disse com as minhas palavras. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Acompanha aqui comigo, ó. Segundo o secretário de Educação da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática utilizando a música em sala de aula. E aí observa. Olha só a esperteza do camarada. Tá vendo esse trecho aqui, ó? Segundo o secretário de Educação da cidade de Londres. Tudo isso aqui, ó. A Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino de matemática utilizando a música em sala de aula. Tudo isso dali foi uma paráfrase. Na verdade, o camarada falou alguma coisa, eu peguei a ideia central e coloquei ali. Mas como eu queria tirar a onda e dar suporte ao meu argumento, ainda assim eu coloquei o nome do camarada. Eu nem precisava. Eu poderia ter colocado isso, ó, que a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática utilizando a música em sala de aula. Ué, de onde surgiu isso? Aí o avaliador podia pensar, opa, ele fez uma leitura de determinado texto, ele viu tal informação, que o avaliador provavelmente também viu, e iria gostar. Ou melhor até, ele ia pensar assim, esse camarada tem ideias geniais, a ideia nem é tua, você copiou de alguém, mas ele poderia pensar. Agora, aqui, o aluno em questão, ele não quis correr o risco de pensar que aquilo dali era uma invenção da cabeça dele. Ele botou, ó, segundo o secretário de Educação da cidade de Londres, para dar, ó, base, para dar força. Não é qualquer um. Eu não estou falando de qualquer um, não é o Tiririca, não. Nada contra o Tiririca, até me amarro, né? Agora, não é qualquer um, é um camarada que tem conhecimento notório daquele assunto. Aí ele continua, ó. Também o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica. E aí vamos pensar. Aulinha de semântica, onde nós trabalhamos parônimos. Palavras parecidas, mas são apenas parecidas, a escrita é diferente, o sentido é diferente. O que é ratifica? Ratificar é confirmar, é corroborar. É diferente de retificar. Retificar é deixar reto, é aquilo que é correto. Então, por exemplo, eu tenho um erro, tem falhas, eu vou retificá-las, eu vou corrigi-las, eu vou deixar no caminho reto, no caminho correto. Agora, se eu tenho acertos e pretendo continuar com aqueles acertos, eu vou ratificá-los. É assim que funciona. Então, o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica, ou seja, confirma o que foi dito pelo camarada aqui também, ó. Só que agora,
dois pontos e aspas, porque foi exatamente assim que o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos disse: a música é a matemática dos ouvidos e as crianças adoram isso. Fecha aspas, ponto, belezinha, bonitinho. Então o camarada utilizou o discurso de duas autoridades. A de Londres, ele não tinha certeza exatamente sobre o que foi escrito ou dito, e ele parafraseou. Na segunda, ele tinha exatamente a certeza, então fez uma citação direta. Colocou dois caras que têm notório conhecimento do mesmo assunto, que é a matemática, para poder concluir uma ideia. Percebe-se, então, a possibilidade de inovar na sala de aula, no ensino básico, trazendo novos acordes para a educação matemática. Pô, e esse final aqui ficou sensacional, olha só. Então, percebe-se então, esse então dá valor conclusivo, a possibilidade de inovar na sala de aula do ensino básico, trazendo novos acordes para a educação matemática. Afinal de contas, tanto o secretário de Londres quanto o presidente da Associação Brasileira de Matemática falaram que a matemática é auxiliada através da música. Também porque quem é músico aí, quem já estuda música, sabe que música é extremamente matemática. Vocês sabem. Então, o camarada domina ali, tudo bonitinho. Pô, para estudar música tem que saber matemática. Pô, eu faço música e não sei matemática. Assim, você sabe. Você sabe, só não tem noção que sabe. Na hora que você pegar para estudar com calma, você vai perceber que sabe matemática e bastante. Agora, o final foi sensacional, quando ele coloca novos acordes para a educação matemática, ele faz uma alusão à música. Pô, brilhante, genial, texto lindo. E aí observa, tá vendo que esse texto aqui possuiu uma estrutura de início, meio e fim, e é só um parágrafo de desenvolvimento? Aí lembra que eu disse que chegaria um momento que você perceberia que todo o texto no seu desenrolar tem início, meio e fim? Então é isso. Quando eu falo que tem início, meio e fim, não é no texto como um todo. Dentro de cada parágrafo tem início, meio e fim. E isso fica bem evidenciado no parágrafo de desenvolvimento. Na introdução não fica tão evidenciado porque a gente apresenta o texto. Na conclusão também não fica tão evidenciado porque a gente logo faz a retomada daquele texto. Mas dentro dos parágrafos de desenvolvimento, que a gente coloca o tópico frasal, que acaba sendo aquele argumento apresentado na introdução, a gente vai desenvolver, a gente vai falar sobre aquilo, a gente vai tentar aprofundar. E é muito normal que, se eu estou argumentando, se eu estou falando sobre uma ideia, que eu mesmo faça um certo tipo de conclusão. É por isso que a gente está percebendo alguns tipos de conclusões aqui, nos parágrafos de desenvolvimento, nos parágrafos de argumentação. Beleza? Vamos para o próximo. Contra-argumentos. Contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua, para logo depois derrubá-la por meio de argumentos seus. A contra-argumentação antecipa possíveis questionamentos do interlocutor. Seu contra-argumento deve estar ligado à ideia alheia combatida por um conectivo de oposição. Então é muito importante a gente trabalhar o conectivo de oposição através da adversativa ou da concessiva. Só que para a gente poder trabalhar a base da contra-argumentação, para eu parecer que vou, na verdade, antecipar para depois destruir, a gente vai trabalhar assim, ó, basicamente com a concessiva. Mas nada impede de trabalhar com a adversativa também, porque os dois fazem a oposição. E a gente já sabe a diferença. A diferença é que a adversativa enfatiza, deixa aquele argumento forte, e a concessiva minimiza, deixa aquele argumento fraco. Vamos ver como é que funciona na prática aqui, ó. Muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. E aí, ó, ele bota um no entanto. Esse no entanto, ele é adversativo. Ele denota oposição. E na hora que eu utilizo no entanto, eu enfatizo.
Então aqui, ó, muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. No entanto, então agora vem o mais importante, se não se tomar cuidado com outros ecossistemas, tais como o Pantanal e o Cerrado, danos ainda maiores podem ser acarretados ao meio ambiente e ao homem, visto que nessas regiões, que regiões? O Pantanal e o Cerrado, há maior povoação humana e, portanto, maiores riscos de degradação. Se tem mais gente, se tem mais população, é óbvio que se eu não cuidar, o prejuízo vai ser maior. Agora, entendam, normalmente todo mundo só fala do quê? Da Amazônia. Aí o camarada chama a atenção para mostrar que a gente não pode só se preocupar com a Amazônia, a gente tem que se preocupar com o Pantanal e com o Cerrado também. Agora, a gente aqui utilizou uma adversativa. Eu poderia ter utilizado uma concessiva. Por exemplo, a gente está aqui discutindo sobre o aborto. Aí você, vamos supor que você seja a favor do aborto e eu seja contra. Não estou dizendo que sou contra ou a favor, não. Só estou criando uma situação. Aí você é a favor e você fala assim, ó, Sidney, a legalização do aborto é algo iminente. Tem de acontecer. Afinal de contas, é um caso de saúde pública. Aí eu vou falar assim para você. Embora a legalização do aborto seja um caso de saúde pública, ainda assim é crime. Então, observa, na hora que eu botei o embora é uma concessiva. E concessiva minimiza o argumento para poder enfatizar o outro lado. Então, ó, embora a legalização do aborto seja um caso de saúde pública, eu minimizo, aí dou paulado, ó, ainda assim é crime. Viram como é que funciona? É muito simples trabalhar o processo de oposição o processo de oposição através da adversativa e da concessiva. Poderia fazer outro aqui, por exemplo. Nota-se ou observa-se, apesar das críticas que recebe, a televisão ainda tem trazido benefícios à população. Então, na hora que eu boto apesar das críticas que recebe, eu já antecipo a dúvida do leitor. Afinal de contas, na hora que eu coloco que a televisão tem trazido benefícios à população, muita gente vai falar assim, mas como assim? Televisão é ferramenta do capeta, meu parceiro. Tu tá maluco? Como é que tu vai defender a televisão? E eu já sabendo que possivelmente surgiria um argumento contrário, eu já digo, ó, apesar das críticas que recebe, eu sei que recebe ainda assim, ó, tem trazido benefícios. Então é para poder destruir uma possível contestação daquele meu texto. E, através disso, eu vou trabalhando as contra-argumentações. Agora, viram aqui que sensacional? Agora, você quer defender só a Amazônia? Não, você quer defender tudo. Quer defender o Pantanal e o Cerrado também. Pantanal que fica lá no Mato Grosso, lindão, bonitão, cheio de jacaré. Vem aqui comigo, ó. Coerência e argumentação. Galera, essa parte aqui é uma parte mais pesada, então atenção, ó. Coerência textual, fenômeno que garante interpretabilidade ao texto, ou seja, que ele possa ser lido e compreendido pelo interlocutor. Todo texto deve ser coerente, especialmente o argumentativo, pois disso depende o convencimento ou não do interlocutor. Afinal de contas, se um texto é coerente, eu entendo. Se é incoerente, não tem como entender. É daí que a gente trabalha as noções de sentido. Vem ver como é que funciona as 4 regras de coerência que a gente vai poder trabalhar dentro de um texto. Eu tenho a regra da repetição, eu tenho a regra da progressão, eu tenho a regra da não contradição e eu tenho a regra da relação. Vamos visualizar uma a uma. Então, primeiro aí comigo, a regra da repetição ou regra de coerência sintática. Ao longo da exposição das ideias, é preciso que as partes do texto se conectem entre si, de modo que cada uma de cada nova informação remeta à antiga. Então, ó, eu tenho informação nova, mas essa nova informação tem de remeter à antiga informação. Aí a gente chama de rema e tema. Rema e tema. Coisa que nem vão cobrar a vocês, mas é só para você ter uma noção. Aí olha só aqui esse exemplo, principalmente o que está em negrito. Olha só aqui comigo, ó. A crescente onda de roubos de arte preocupa diretores de museu e galerias. Tendo o índice desses crimes aumentado tanto nos últimos anos, os equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger telas
esculturas e outros patrimônios culturais. Então, observa, a gente está trabalhando aqui com um processo de repetição, em que a gente está apresentando uma nova ideia, mas ainda assim ela se remete à antiga. Ó. A crescente onda de roubo de obras de arte. Então, aqui, ó, eu tenho a crescente onda de obras crescente onda de roubo de obras de arte. Preocupa diretores de museu e galeria. Tendo o índice desses crimes, que crimes? O roubo de obras de arte, aumentado tanto nos últimos anos, hoje, e aí olha só, hoje equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger telas, esculturas e outros patrimônios culturais. Afinal de contas, eu mostro o que está acontecendo diante de uma informação antiga. Por que a gente está protegendo as telas? Por quê? Porque tem muito crime acontecendo em museus e em galerias. Agora, continua aqui comigo para a gente entender o que funciona como progressão, em cima até do mesmo próprio do texto. Ó. Ao mesmo tempo em que um texto precisa retomar, por meio de mecanismos coesivos, termos que já haviam sido mencionados, é preciso que haja renovação dos conteúdos, uma progressão temática. Então, ó, a crescente onda de roubo de obras de arte preocupa diretores de museu e galerias, tendo o índice desses crimes, e aí é a questão da repetição que a gente trabalhou, desses crimes aumentado tanto nos últimos anos. Hoje, equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger telas, esculturas e outros patrimônios culturais, dando a progressão do texto. E aí observa que a repetição e a progressão estão intimamente ligadas. Aqui, ó, eu tenho uma ideia, um fato que é apresentado. Aqui, ó, eu retomo, beleza. Que são esses crimes que são os roubos das obras de arte. E aqui eu dou a progressão no texto. Diante do que está acontecendo, a gente vai fazer uma outra coisa. Agora, já percebi que a repetição e a progressão daquele texto ali vão trabalhar intimamente. Agora, repararam como a repetição não é uma repetição a esmo? Eu não pego aquilo dali e repito igual. Eu, na verdade, retomo. E através dessa retomada, estou trabalhando a coesão referencial. Então, a coesão referencial, a retomada do texto, no intuito de evitar a repetição de um termo, mas eu repito a ideia. Afinal de contas, eu não posso fugir daquilo dali, porque eu tenho de evitar a repetição escrita para não demonstrar a pobreza de vocabulário. Aquela coesão trabalha em prol da coerência. Agora, observa o que é a regra da não contradição, ou coerência semântica. Um texto coerente não pode contradizer uma informação apresentada por ele anteriormente. E aí observa aqui esse exemplo. Ó. Foi com Gil Vicente que nasceu o teatro em Portugal. As manifestações teatrais anteriores a este autor, de caráter religioso e profano, dirigidas ao povo ou à corte, eram rudimentares. E aí você para e pensa, se foi com Gil Vicente que nasceu o teatro em Portugal, como é que pode ter manifestações teatrais anteriores a este autor, que é o próprio Gil Vicente, se o negócio nasceu com ele? Então, eu estou contradizendo uma informação que eu próprio apresentei. Então, eu estou contradizendo não uma outra pessoa, eu estou me contradizendo. Então, muito cuidado com isso. Afinal de contas, isso daqui acarreta automaticamente um 0. Tranquilo? Agora, relação. Então, vamos lá. Regra da relação. Um texto coerente deve apresentar o que se convencionou chamar de coerência externa, a adequação à realidade de que fala. Não deve, pois, fazer afirmações falsas sobre a realidade. E aí observa aqui ó, o exemplo. Ó. Maior país em extensão territorial no mundo, o Brasil deveria se tornar também um gigante econômico. De onde que eu tirei isso? Porque o país é enorme, ele tem que ser um gigante econômico. Então, se eu pego o Brasil, que tem uma estrutura continental, tudo o Brasil tem que ser o melhor? Não, não é assim que funciona. Então, isso daqui é uma informação que não bate com o que a gente tem como realidade. O Brasil está longe de ser uma potência econômica. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a relação que a gente apresenta dentro de um texto, tranquilo? Agora,
Informações implícitas. Na construção de argumentação de um texto, há informações que estão explícitas, então eu estou vendo, e há informações implícitas, que eu não estou vendo, mas que eu posso trabalhar através da inferência. Isso é o conhecimento de mundo. Pode não estar ali, mas está me dando base para eu ir além. As informações implícitas podem ser de dois tipos, os pressupostos e os subentendidos. Então acompanha aqui comigo o que é um pressuposto. Condição implícita para que outra afirmação seja verdadeira. Está sempre marcado por uma pista textual específica. E aí observa aqui comigo, ó. Eu tenho o posto, que é a informação, ó. Mário, apesar de jovem, dirige bem. E eu tenho pressuposto. Jovens dirigem mal. Afinal de contas, se eu estou dizendo que o Mário, apesar de jovem, dirige bem, eu posso concluir que eu só disse apesar de jovem, porque o jovem automaticamente dirige mal. E qual é a pista textual? É o apesar de, que é uma concessiva. Então tem aqui, ó, Mário dirige bem, apesar de jovem. Apesar de jovem, Mário dirige bem. O que acaba importando é que o camarada dirige bem, mas a outra informação também foi relevante, para que eu possa concluir diante disso que o jovem dirige mal. Agora, outra informação, Maria é a nova namorada de Pedro. Pressuposto, Pedro já teve outra namorada. Pista textual, opa, aqui ó, tá erradinho, ó. Não é outra não, tá? Corrija aí no teu material. Aqui a pista é nova. Porque se eu digo que o camarada teve uma nova namorada, porra, se fosse a primeira, eu ia falar que foi a primeira namorada. Mas se é uma nova namorada, é porque teve outra, ou outras. Então fica de olho nisso, tranquilo? Isso aqui é um absurdo? Não, isso aqui é muito tranquilo de poder entender. Isso aqui é a relação do pressuposto. Agora, acompanha aqui comigo o que é o subentendido, para a gente poder perceber a diferença de um para o outro. Subentendido é a inferência contextual, percebida não por uma pista no texto. Opa! Não é uma pista no texto. Mas pelo conhecimento de mundo e pelo conhecimento prévio do interlocutor. Olha aqui o exemplo. Sua monografia está ótima. Não há erros na grafia do seu nome. Caraca, então, na verdade, está uma merda. Por quê? Se eu digo que... E aqui, ó, ironia total. Eu quero que vocês entendam. Ironia, piada, só entende quem tem conhecimento de mundo. Afinal de contas, se o camarada faz uma piada, ele faz uma piada para que todo mundo possa rir. Essa é a verdade. Só que as pessoas só vão rir se entenderem a piada, ou seja, se a linha de raciocínio que ele trabalhou ali naquela piada foi captada pelos outros através do conhecimento de mundo que os outros têm, porque se não tiver, ninguém vai captar. Eu lembro uma certa vez que eu estava sentado no sofá da minha casa assistindo Cacete e Planeta com a minha avó, aí passou um episódio daquele John Mirolho, na época em que os Estados Unidos acertou a Cruz Vermelha lá no Oriente Médio. Na época que isso aconteceu, estava muito em voga aquela discussão, e aí eles colocaram, sacanagem, né? Colocaram o John Mirolho procurando o alvo. Aí ele, eu já achei, tem aqui, tá marcado uma cruzinha. Ele foi lá e acertou a cruz vermelha. Eu ri pra caramba. A minha avó, séria, nem riu, que babaca. Ela falou assim, que idiota, que graça tem nisso? Ela não entendeu porque ela não tinha noção do que tinha acontecido. Eu ri por quê? Porque eu pesquei o processo, é questão de conhecimento de mundo. Se eu sei sobre aquilo, me dá margem para poder dominar. Agora, Maria ama muito seu marido, até o abraça no Natal. Caraca, se a mulher ama o cara, ela vai abraçar todos os dias. E a gente coloca, até o abraça no Natal, olha a ironia do processo. A Maria não ama o marido, então o camarada não fez uma boa monografia. Isso daqui é o que está subentendido. E aí a gente entende basicamente a diferença de compreensão para interpretação. Quando a gente trabalha a compreensão, é aquilo que está dentro do texto. Então tem as pistas textuais, está dentro do texto. Agora, quando a gente trabalha a interpretação, não está dentro do texto. Está vendo que aqui tem pista? Não tem pista. Mas o que faz eu compreender e interpretar isso daqui? O meu conhecimento de mundo, porque é através do meu conhecimento de mundo que eu vou poder interpretar o processo que está aqui, não é só com a pista textual. Meu companheiro, diante disso, uma mensagem final aí para você,
Sorria, brinque, chore, beije, morra de amor, sinta, sonhe, grite e, acima de tudo, viva. A vida nem sempre é real. O passado nem sempre passou, o presente nem sempre ficou e o hoje nem sempre é agora. Tudo que vai, volta, e se voltar é porque é feito de amor. Uma fã do Reinaldo Gianecchini mandou para ele. Vale para você que é jovem, né, meu companheiro? Afinal de contas, a vida é para ser vivida sem essa carranca chata. Não é porque você está estudando para o vestibular que você tem que maltratar quem está à tua volta, falando, ó, sai daqui, é coisa e tal, estou estudando, para de me encher o saco, gente burra, gente chata. Não, meu parceiro, viva a vida, estude, tem momento para tudo, é só saber se organizar, estude e viva, jogue teu futebol, namore, vá se divertir, afinal de contas, a vida é muito curta, aproveite. Avalie aí a aula, porque é sempre importante para nós o feedback, qualquer dúvida, entre em contato e a gente vai trocando a ideia. Tá tranquilo, meu companheiro? Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá